De novo. Então tá bom. Então, pessoal, a gente estava fazendo um treino aqui, né, para vocês, para sair tudo perfeito, e agora é o valendo. Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos, a todas que estão nos assistindo. Eu sou a professora Jéssica Barbosa, da Universidade Estadual de Santa Cruz, do curso de Engenharia Química, e tenho a honra aqui de trazer esse momento para apresentar o projeto de extensão Equiplay, Engenharia Química em Jogo, um projeto que é coordenado por mim e pela professora Giovana Pires, e nós estamos na nossa 4ª edição, então nós estamos na 4ª Maratona Equiplay. Esse projeto de extensão conta com a parceria da PROEX, né, nossa Pró-Reitoria de Extensão na Universidade Estadual de Santa Cruz, da empresa Veracel, do IEL, dos nossos profissionais e nossos profissionais, pesquisadores e pesquisadoras, tanto das áreas das humanidades quanto das áreas de engenharia, e com a junção de todas essas parcerias, a gente consegue promover essa ação, essa maratona, esse jogo online, para alunos da engenharia química e para toda a sociedade em geral que está interessada em conhecer um pouco da universidade, o processo produtivo das empresas, né? E está partilhando com a gente. Então, hoje, inicialmente, nós vamos falar um pouquinho do que é o Equiplay para quem está chegando. Vamos também fazer um momento para abrir para a nossa mesa de abertura, né? Representantes dessas instituições que estão aqui presentes. E abriremos também para as nossas palestras. Então, fica aí conosco que a gente vai iniciar essa jornada. Então, esse projeto ele foi idealizado e é coordenado, né, por mim, professora Jéssica, e pela professora Giovana aqui nos ajudando, colaborando na construção, execução desse projeto de extensão. E eu gostaria de falar para vocês de forma resumida, porque eu entendo que vocês vão aprender um pouco mais sobre o Equiplay a partir do processo, né, dessa maratona, e também assistindo aí nossos vídeos antigos, acompanhando nossas redes sociais. Mas o que seria o Equiplay, né? O Equiplay é um projeto de extensão do curso de Engenharia Química da UESC, e a extensão porque ele tem 2 objetivos principais. Primeiro, visa, né, melhorar a formação dos e das discentes do curso, mas na medida em que faz um contato, estabelece um contato com o setor produtivo, com o setor industrial, e utiliza de práticas de aprendizagem ativa, né, a gamificação, um jogo online, para melhorar essa formação e estabelecer esse contato entre a universidade, os e as discentes, e as empresas. Então, aproxima essas organizações, ao mesmo tempo em que leva para a comunidade externa todas as pessoas interessadas em saber o que a universidade faz, o que essas empresas elas fazem, o que elas produzem, como é que elas estão lançando os seus bens e os seus serviços de volta, né, para a sociedade, podem estar assistindo aos nossos minicursos, às nossas palestras, de forma online, acompanhando as nossas disputas e também recebendo, né, a devida certificação em caso de interesse de realização da sua inscrição e do cumprimento da lista de presença. Então, é muito importante nessa articulação entre a universidade, as empresas e a comunidade, porque a gente vai fazer uma interconexão e esse conhecimento que a gente constrói, tanto no ambiente empresarial quanto no ambiente agora. Então, a gente tem a parte forte, né, de capacitação, então nós estamos sempre promovendo ao longo da maratona, que pode durar 1 mês, 3 meses, depende de cada edição, nós promovemos palestras e minicursos que são abertos ao público, então todas as pessoas assistem por nossos canais, né, de divulgação, nosso canal do YouTube, assiste ao vivo e pode depois assistir novamente em caso de necessidade, interage ao vivo com quem está apresentando, e essas palestras, esses minicursos são nas áreas de engenharia de forma geral, engenharia química aplicada, inovação, empreendedorismo, humanidades, nas quais, dentro das humanidades, a gente discute relações étnico-raciais, gênero, direitos humanos, então a gente visa uma discussão, uma formação completa para quem está atuando ou não, né, no ambiente da área das ciências exatas. E aí, à medida que essa capacitação acontece, a gente concomitantemente está realizando uma competição. Então, além da sociedade externa que está assistindo os minicursos e palestras, alunos e alunas da engenharia química também estão assistindo, também estão tendo capacitação para competir nesse jogo e, ao final do jogo, ter o direito de conseguir um estágio na nossa empresa parceira, que nesse caso dessa edição é a Veracel. Então,
Na competição, todo o conteúdo que é aprendido com vocês, público, vai ser discutido e jogado, né, em forma de quiz online, desafios, visitas técnicas, né, toda uma construção que a gente faz em conjunto com a empresa e as demais parcerias. Tá? Então, só um exemplo, nossos quiz, eles são bem interativos, são abertos ao público, vocês vão poder colocar em prática tudo que vocês estudaram nos minicursos e treinar, torcer por quem está competindo, é bem legal, e quem está competindo vai acumulando pontuação. Quem está competindo também tem o direito de ir nas empresas, realizar visita, conhecer o setor produtivo, resolver um problema que a empresa mesmo propõe para esses competidores e competidoras, e a empresa também dá uma nota, né, para essas pessoas. Então, aqui a gente tem uma foto do nosso vencedor da edição passada, Aldair, que posteriormente vai dar um rápido depoimento para vocês, e que ele está mostrando aqui o resultado da resolução de um problema que ele propôs, né, a solução para apresentar para a empresa. Então, esse era um momento de desafio presencial. Então, com isso, né, conhecendo um pouco de como acontece, saibam que isso só acontece porque a gente teve várias parcerias ao longo dessas edições. Então, ao longo das edições, tivemos parcerias com o CEPED, Sebrae, Radix, né, a Veracel, que já está conosco, né, há 3 edições, o IEL também, a PROEX, os pesquisadores e as pesquisadoras do módulo das humanidades que prepara todo o módulo, que organiza essa discussão. Então, a gente agradece bastante e diz que, ao longo dessas edições, nós já temos bastante resultados, nós temos já, né, 7 alunos e alunas que já estagiaram em empresas. Dentre esses, né, já temos 3 contratações, os demais estagiando. Então, para nós, é muito vantajoso, né, os resultados que o projeto oferece, né, tanto para a formação docente quanto para a comunidade externa que nos acompanha. E aí, a nossa querida professora Giovana vai dar andamento nessa explicação para que a gente possa seguir para as nossas próximas etapas dessa apresentação. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Hoje a gente inicia a 4ª maratona do Equiplay. E nessa maratona, quem ganhar, né, fica em primeiro lugar de tudo que a Jéssica explicou. A gente vai acumulando os pontinhos em cada etapa e quem tiver a maior pontuação é o grande vencedor dessa etapa, vai ganhar um estágio na Veracel, que é uma empresa maravilhosa, está sendo representada aqui pela Anne. E hoje, né, a Anne vai falar um pouquinho sobre a Veracel, né? Vou fazer uma apresentação da empresa Veracel Papel Celulose. A Anne, que é a coordenadora de controle técnico da Veracel, nossa parceiraça aí, que cada edição, né, dá maior força e a gente tem um agradecimento muito grande que tudo isso é possível, né, graças a pessoas como a Anne, né, e os outros também colaboradores da Veracel que abraçam super a causa, né, que dá mini curso, palestra, né, quando a gente vai fazer a visitação, é uma recepção maravilhosa. E hoje a gente também vai ter a palestra da Rayana Guimarães. Ela vai falar sobre carreiras, né? Construindo seu futuro, encontrando propósito na carreira. Que ela é nossa parceira do IEL. Então, nesse contato maravilhoso que a gente tem com a Veracel, foi graças ao IEL. Então, o IEL fez a ponte aí, o ESC Veracel, e a gente tem um agradecimento muito grande também. E o IEL é uma grande porta, né, para os alunos que estão saindo da graduação e indo para o mercado de trabalho. E a Rayana vai contar um pouquinho disso hoje para a gente. E a gente vai ter, né, várias etapas. A gente vai ter um mini curso de papel celulose, né, que vai ser ministrado por colaboradores da Veracel. A gente dá mais um outro agradecimento, né, que além de nos receber, nos proporcionar um estágio, ainda, né, disponibiliza, né, colaboradores que a gente imagina como é super corrido, né, a rotina de todo mundo, mas em cada edição, né, eles conseguem trazer pessoas, né, para agregar, tanto para a comunidade como para os alunos da engenharia química. A gente também vai ter, no dia 18, um mini curso de diversidade e inclusão, o papel da igualdade de gênero no sucesso industrial. A gente também vai ter mini curso de aplicações na engenharia, a introdução de CFD na indústria de celulose. Então, já vai dar uma bagagem bem legal, né, para quem for o grande vencedor de entrar na Veracel com bastante conhecimento na área. E a gente vai ter um quiz final, né, com esse quiz
a gente vai descobrir que é um grande vencedor, a gente vai também ter uma etapa de desenvolvimento de um problema, né, como a Jéssica falou, dentro da Veracel. Então, a gente vai receber alguma problemática e as pessoas que estão competindo, elas vão resolver essa problemática. E a gente tem um agradecimento, né, mais uma vez, para a Veracel, que está proporcionando esse estágio, né, proporcionando muito conhecimento, visitas técnicas, né, já é o terceiro ano que já vem dando essa contribuição muito grande para o nosso projeto. O IEL, né, em especial, por ter feito a ponte com a Veracel, por também nos proporcionar bastante conhecimento, né, partidas join, a gente já fez bastante movimento com o IEL, isso é bem importante para a gente. A ProEx, né, que é a Pró-Reitoria de Extensão aqui da nossa universidade, os nossos pesquisadores, os parceiros, que a cada edição, né, vem trazendo também bastante conhecimento, e a nossa universidade, que sem ela, né, a gente não iria estar fazendo de forma nenhuma nenhum movimento, né, então a gente faz isso graças à UESC, a nossa grande instituição. E vocês podem seguir a gente, acompanhar toda essa maratona e tudo que já aconteceu, né, nas edições anteriores, para se preparar, para entender como é que é o jogo. Então, a gente tem bastante conteúdo no Macplay, conteúdo dos parceiros que a Jéssica falou, né, que já participaram aqui com a gente anteriormente. A gente tem bastante conteúdo no LinkedIn, no Instagram, também no site, que a gente movimenta esse site, que vocês podem acompanhar em todas essas redes. E agora, né, um momento super esperado, eu vou abrir a mesa com nossos convidados super especiais, e eu vou iniciar aqui com o nosso diretor do departamento, Patrício Bezerra, que nos dá uma grande força, uma grande colaboração também em tudo, né, não só no Play. Então, muito obrigada por estar presente no nosso, em tudo, né, no departamento, em todas as áreas. Então, muito obrigada, professor Patrício. Vou abrir a palavra para você. Então, desculpe. Boa noite a todo mundo que está conectado, boa noite para todos nós. E a mim cabe o papel de fazer uma acolhida. Então, eu vou fazer no plural, porque eu tenho certeza que falo no nome de muitas pessoas, tá? E então é com grande entusiasmo que damos as boas-vindas a vocês ao quarto Equiplay. E veja, não é o primeiro, não é o segundo, nem é o terceiro, né? É o quarto, então já é uma evidade de inovação e do protagonismo estudantil em nossa universidade, sabe? Mais do que discutir engenharia química, vocês têm a oportunidade de viver a engenharia de forma lúdica, dinâmica e desafiadora. Permite que vocês se coloquem diante de problemas reais da indústria, como a produção de celulose e o uso de CFD, por exemplo, mas vivenciar esses problemas com a leveza e a ousadia de quem não tem medo de errar, de tentar, de recomeçar. Porque é assim que a ciência avança, com coragem e curiosidade. E esse ambiente lúdico, né, os desafios do Equiplay, a saída daquele ambiente tradicional de sala de aula, de transmissão de conhecimento, eu acho que permitem essa experiência única de vivenciar esses desafios sem o peso e a responsabilidade que a gente vive e o formalismo que a gente vive numa sala de aula. Eu vi ali entre os temas que vão estar presentes na edição desse ano, a presença do debate sobre diversidade de gênero na indústria. Esse debate é importante porque nos mostra que ser engenheiro ou engenheira no século XXI é mais do que dominar processos e cálculos. É também ter consciência, empatia e lutar por um mercado mais justo e inclusivo. E quando a gente fala da construção do futuro profissional, a gente fala de vocês,
né, jovens, inquietos, inteligentes, que estão construindo agora mesmo os alicerces de uma trajetória que pode e vai, eu não tenho a menor dúvida disso, transformar o mundo ao redor. Porque eu sou um crente de que a força do jovem, a força de cada um de nós é que faz o mundo se transformar. A equipe organizadora, e aí eu vou falar de novo no plural, né, a nossa admiração e agradecimento em nome do departamento. Falo em nome, tenho certeza que falo em nome do curso da Engenharia Química, em nome do departamento e em nome da universidade. A nossa admiração e o nosso agradecimento. Criar um evento como esse exige visão, compromisso e muita energia. Vocês estão fazendo a história e deixando um legado que inspira toda a comunidade acadêmica. Não posso deixar de agradecer também a Anne, a Veracel, em nome da Anne aqui presente, ao IEL, em nome da Rayana aqui presente, a agradecer essas pontes que nos permitem nos aproximar do mercado, do mundo real, né, da, da, da experimentação que os nossos alunos podem fazer do que eles vão encontrar quando saírem da universidade. E a vocês, né, que vão participar do desafio, eu desejo que seja um evento muito leve, divertido, provocador e cheio de descobertas. Que o Equeplay continue sendo esse espaço onde a engenharia química se encontra com a imaginação e com o futuro. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao jogo e que vença a criatividade. Tá bom? Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada, Aprígio, pelas palavras. Agora a gente vai ouvir também um minutinho aqui do professor Jean-Clay Coutinho, que é coordenador do Colegiado de Engenharia Química e está representando aqui todos os professores e professoras da Engenharia Química da UESC. Olá, boa noite a todos. Ver assim o início de mais uma edição do Equiplay, assim, para mim é motivo de alegria, porque a gente vê mais uma vez, mais um ano, o evento ele se consolidando na instituição, tá? Se consolidando com parceiros, que a gente vê ano após ano, chega mais parceiros. Começou com o IEL, veio Veracel, veio Radix, e, e o Equeplay vem mostrar para a gente de forma muito fácil o sentido do que é a extensão universitária, tá? Então, a interação com a sociedade. Então, a gente vê o IEL fazendo uma ponte, a gente vê empresas recebendo novos alunos. Os alunos, eu vejo que é um prêmio poder aprender da forma como aprende no Equeplay, tá? Então, a gente vê os conteúdos de maneira tradicional dentro da sala de aula, e aqui vocês têm a oportunidade de consolidar isso na forma de jogos, e ir para dentro da indústria e resolver um problema real dentro da indústria. Isso é muito importante. Então, em uma das edições, eu tive a oportunidade de acompanhar os maratonistas aí em uma atividade dentro da empresa e como é interessante vê-los resolvendo problemas que até então está em aberto dentro da empresa. Então, assim, não é um problema de faz de conta, tá? De fato, é um problema que a empresa também está buscando mais gente para pensar no assunto, tá? Então, ao mesmo tempo que me dá essa alegria, tá? Eu parabenizo
professora Giovana, professora Jéssica, que são as idealizadoras desse projeto, tá? Que ano após ano está crescendo, ano após ano está trazendo mais parceiros, e agradeço pelo convite, tá? Então, parabenizo e cumprimento a todos os presentes, professor Aprígio, a nosso diretor de departamento, a Ana Carolina da Veracel, a Rayana do IEL, estou vendo aí Aldair, nosso vencedor da última edição, e os maratonistas desse ano também, que tenham todos um excelente Equiplay. E, para o que precisarem, podem contar com o colegiado. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, professor Jean Clay. E a gente vai abrir a fala para uma breve fala aqui da Pétala. Ela está representando todos os alunos da Engenharia Química na Via Centro Acadêmico. Obrigada, Pétala, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. A palavra é toda sua. Boa noite, professora. Boa noite a todo mundo presente. Como a professora disse, eu sou a Pétala. Eu atualmente estou presidindo o Centro Acadêmico da Engenharia Química e vim falar aqui representando não só o Centro Acadêmico, mas todos os estudantes do curso em geral, para poder falar aqui um pouco sobre a importância desse projeto de extensão na nossa vida, tanto acadêmica quanto pessoal. Eu ainda não participei de nenhuma edição do Equiplay, mas eu venho acompanhando desde que ingressei na universidade. É assim, a gente sabe que a graduação, ela vai muito além da sala de aula, né? E é evidente como esse projeto de extensão agrega na nossa formação, através de palestras e minicursos que trazem assuntos que a nossa grade normal não cobre, nos permitindo, então, ampliar os nossos conhecimentos, trazendo novas perspectivas, fazendo com que a gente aprimore nossas competências e habilidades, assim, tanto no âmbito profissional quanto no social também. Os projetos de extinção, eles são aquela chance de botar o pé no mundo real e realmente aprender fazendo, né? E eles nos dão o que nenhuma prova ou nenhuma lista de exercício consegue nos dar, que é, de fato, a experiência. É muito importante para a gente, quando a universidade ela abre portas para parcerias com empresas, pesquisadoras e pesquisadores, porque é uma forma de aproximar a academia com o mercado de trabalho, seja no setor produtivo, ali no chão de fábrica, ou então na pesquisa, em laboratórios, porque essa é uma forma de nos preparar para solucionar problemas reais, pensando sempre na inovação, né? Além de ser um espaço onde a gente consegue disseminar a ciência, em especial a engenharia, que é o que a gente estuda, mostrando o impacto positivo que o conhecimento universitário ele pode gerar, ele é capaz de gerar, né? O estágio hoje, ele é a principal forma de nos inserir no mercado. É onde, de fato, a teoria vira prática, onde a gente descobre que nem tudo é bonitinho e ideal do jeito que a gente vê nos livros aqui dentro da universidade. Ele nos proporciona uma experiência real e nos faz ter contato com desafios profissionais, né? E para a gente que é estudante, esse projeto de extensão é, sem dúvida, muito mais do que uma atividade complementar. Ele é uma experiência única e bastante enriquecedora. É uma experiência, uma oportunidade de crescimento profissional e humano também. E eu tenho certeza que eu falo aqui, enquanto estudante, em nome de todos os estudantes, que nem nos nossos melhores sonhos a gente ia poder imaginar que ia ter a oportunidade, né, de conseguir uma vaga de estágio numa empresa tão grande de modo tão lúdico, do jeito que é feito no Equiplay. Então, eu deixo aqui meu agradecimento dessa edição e a todas as pessoas que tornaram possível o Equiplay, esse projeto incrível que fortalece muito a nossa formação. E, por fim, desejo a todos os participantes um bom jogo e que, independente do resultado final, vocês possam desfrutar ao máximo desse momento, assim como o pessoal que vai assistir aí as palestras e os minicursos. Muito obrigada, Pétala, pelas palavras, né, pelo reconhecimento enquanto discente. E agora a gente vai abrir inicialmente para a representante da Veracel, Anne Caroline, que está acompanhando a gente esse período todo, né, dando força, dando contribuições. E depois de Anne, aí a gente vai escutar você, viu, Aldair? Vai escutar o seu depoimento, vai escutar aí como é que as coisas estão acontecendo. Sua carinha está bem feliz, vamos ver se você motiva esse pessoal aqui que está ansioso para saber o seu depoimento. Então, Anne, muito obrigada pela parceria, a gente conta demais com a Veracel, sempre
extremamente receptiva e profissional. Esse momento é seu, fique à vontade, muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Começar me apresentando, né? Meu nome é Anne Caroline, sou engenheira química, tenho mestrado também em engenharia química na área de simulação. Estou há quase 13 anos aí trabalhando com celulose e atualmente eu estou como coordenadora do controle técnico aqui da Veracel. Eu gostaria de agradecer o convite das professoras para a gente estar nessa parceria e manter essa parceria por mais um ano. A Veracel preza muito por trazer os estudantes, trazer a comunidade para dentro da empresa. A gente tem vários programas, então para a gente é uma honra participar da Maratona Equeplay e poder, né, trazer uma pessoa aí da UESC para fazer estágio junto com a gente. E eu quero parabenizar também as professoras por puxarem esse projeto, que eu imagino o quão difícil é engajar todo mundo para fazer um projeto tão grande e fornecer, né, para os estudantes uma oportunidade tão boa quanto essa de participar aí de uma maratona e de ter contato com a área industrial ainda na faculdade. Então, meus parabéns aí para vocês também. Eu vou compartilhar minha tela para fazer uma breve apresentação. Deixa eu ver se dá certo. Deixa eu achar aqui a apresentação. Compartilhar a tela inteira. Não sei se está dando. Já carregou aí para vocês ou ainda não? Ainda não. Agora sim. Agora foi. Vocês estão vendo uma apresentação? Uhum. Sim. Tá certinho o modo de apresentação ou tá... Tá certo, Tá, né? você pode só ocultar essa barrinha. Sim. Aqui, pronto. Eu vou apresentar um pouquinho a Veracel para vocês, né? Então, a Veracel fica localizada no município de Eunápolis, né, no sul e extremo sul aí da Bahia. Nós somos presentes em 11 municípios e a Veracel tem 2 acionistas. A primeira é a Suzano, que é a maior fabricante de celulose do mundo, vocês já devem ter escutado falar um pouquinho dela. E o nosso segundo acionista é a Stora Enso, que é uma empresa finlandesa, que tem 2 fábricas de celulose aí na América do Sul, uma aqui e outra no Uruguai, e que são ambas referências globais no setor, tanto de celulose quanto de papel. Hoje nós contamos com mais de 1.000 colaboradores diretos na empresa e mais de 1.000 e pouco indiretos também. Então, é um quadro de funcionários aí bem grande que a gente tem aqui no extremo sul da Bahia. Aqui só alguns números da empresa, né? Então, nós estamos presentes. Nós temos também uma área de preservação de mais de 100 mil hectares aqui no extremo sul da Bahia, 91 mil hectares de área de plantio e 32 mil hectares de área de parceiros, né? Então, a Veracel, ela tem as suas próprias florestas, mas também tem parceiros com outros produtores, né? No programa aí de parceria do produtor rural, aqui tanto do extremo sul da Bahia, quanto em Minas. Falar um pouquinho do nosso jeito Veracel, né? Então, nós temos 5 competências que são bastante prezadas aqui dentro. A primeira delas está relacionada aí à proteção, que está relacionada à segurança, né? Então, a gente trabalha sempre em conjunto, cuidamos da segurança para sermos mais fortes. Um outro jeito Veracel é com relação ao convívio. Então, a ética e a responsabilidade, elas caminham juntas aqui dentro, para a gente ter sempre um ambiente acolhedor, um ambiente com segurança psicológica para a gente poder trabalhar. Inspiração, então tornamos o caminho para o sucesso um ciclo virtuoso, no qual somos protagonistas, com forte sentimento de pertencimento. Também superação, que é um compromisso que nós temos aí com a entrega, a excelência e a inovação, para estarmos sempre entregando o melhor resultado para a companhia e para os trabalhadores. E o diálogo, que é a capacidade de ouvir somada à de argumentar com respeito, né? Sempre sendo justo com as pessoas e com a opinião de todos. A Veracel investe muito em tecnologias para ampliar nossa capacidade de produção, melhorar, reduzir muito os impactos ambientais, melhorar a saúde do colaborador. No ano passado, em 2024, nós completamos 21 milhões de toneladas produzidas em 20 anos de operação.
totalizando aí 5% acima da capacidade nominal. Então, a gente antecipou um pouquinho essa conquista, né? A gente esperava chegar aí nesses 21 milhões já em 2025 e a gente conseguiu produzir 5% a mais ao longo desses 20 anos de história. E como que vou aqui trazer um resumo bem simples assim do processo todo, desde a floresta até a indústria. Depois, na sexta-feira, né, a gente vai ter mini cursos mais focados aí para a produção industrial, onde vocês vão ter um pouquinho mais de detalhes sobre esse processo. Então, hoje a gente usa clones de eucalipto, que é um resultado aí de pesquisa e seleção, né, dos melhores brotos para serem cultivados aí no nosso viveiro. Depois nós produzimos mudas por mini estaquia, em um ambiente controlado. O viveiro da Veracel fica na cidade de Eunápolis, já fica dentro do município, ali dentro da cidade mesmo, é bem perto do centro da cidade. Lá nesse viveiro, essas mudas crescem e após a adaptação, elas seguem para o plantio em nossas áreas. Nós utilizamos o cultivo mínimo para preservar o solo e a água. Esse plantio, né, ele é feito com uma irrigação semi-mecanizada. Ao longo do período de crescimento da floresta, a gente acompanha a floresta, faz as medições, acompanha se está tendo, por exemplo, ocorrendo pragas nas nossas florestas, faz manutenção e limpeza ali da área do eucalipto. O eucalipto a gente espera em torno, em média, 6 anos para colher o eucalipto, para trazer para a fábrica. O nosso corte é mecanizado, então os troncos eles são preparados e levados à fábrica. A copa e a casca permanecem no solo como proteção. Então, o que a gente chama de resíduo que fica ali, ele serve ali como um próprio adubo, né, para aquele solo, que depois vai ser tratado e vai ter um novo ciclo de plantio. Quando essas toras elas chegam aqui na fábrica, né, que vai ser o foco principal aí, pelo menos o pessoal que vai fazer a visita com a gente, elas são picadas e viram cavacos. Esses cavacos eles são cozidos mesmo com químicos no nosso digestor, onde a gente usa uma mistura de soda e sulfeto de sódio, que é o licor branco, sob alta pressão e temperatura. E ali a gente tem a obtenção da celulose e o licor negro, que é um resíduo desse processo de cozimento. Esse licor ele segue para o processo de recuperação química, onde ele é totalmente recuperado para a gente manter esse ciclo, né, de recuperação. A polpa ela vai para um processo, no final ela passa por uma máquina, né, que é a secagem, onde ela é prensada, seca e embalada. E depois que a celulose ela seca, ela é cortada e embalada para o transporte. E essa celulose nossa, ela é totalmente escoada a gente tem um terminal marítimo aqui próximo da cidade de Belmonte, fica a 60 quilômetros da fábrica. Então a celulose ela vai de caminhões até lá, mas de lá para o porto, onde é feita a exportação, ela vai com essas barcaças que a gente tem ali no nosso terminal marítimo. Então, esse é um ponto interessante da Veracel, porque a gente usa muito pouco combustível fóssil para transportar a nossa celulose, já que a gente consegue fazer a maior distância que a gente transporta, a gente faz via barcaça, a gente não usa carretas, né? Então, a carreta anda ali 60 quilômetros até o porto, de lá vai para um porto que fica no Espírito Santo, e então ela é exportada para todo mundo aí. Trazer aqui alguns destaques da empresa, né, em 2024. Então, a gente atingiu a marca aí de 21 milhões de toneladas produzidas em 20 anos. Tivemos uma contratação de 411 milhões de reais só com os fornecedores locais no programa Suprimento Sustentável. Então, esse é um programa que foi implementado na empresa há alguns anos. E o foco principal é desenvolver fornecedores da região. Então, a gente sempre tenta priorizar as compras e contratações dos fornecedores aqui da região. Mais de 50 mil toneladas de resíduos industriais reciclados. Um outro grande diferencial da empresa é que a gente recicla cerca de 96% a 98% do nosso resíduo industrial. Mais de 400 hectares de floresta restaurada e também mais de 170 produtores parceiros no programa Produtor Florestal,
que é onde a gente tem essa parceria para plantação aí de eucalipto. Empresa Great Place to Work, né, que a gente foi reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, na indústria da Bahia e no agronegócio. Ao longo de 2024, né, a gente obteve um marco aí de 34,2% de representatividade feminina na liderança. E esse é um número bem expressivo, principalmente para as engenheiras aí. Então a gente percebe que a empresa realmente está trazendo mais mulheres para a liderança e é uma oportunidade muito bacana aí para a gente. 1.161 famílias beneficiadas pelos assentamentos agroecológicos sustentáveis, 10 milhões de reais em investimentos sociais, e também nós temos um programa onde a gente incentiva a educação na região, com 5.040 alunos e 244 professores indígenas atendidos. A Veracel trabalha muito com a governança guiada aí por princípios éticos, né? Então, a gente tem políticas, treinamentos, avaliação de riscos, canais de denúncias ativos 24 horas. A questão do compliance é levada bastante a sério aqui dentro. Inovação, nós também estamos sempre buscando inovação, então estamos tentando inovar já com o uso de inteligência artificial, sensores no campo, soluções digitais, para reduzir custos, ampliar produtividade e garantir a sustentabilidade do nosso negócio. Também tem um programa bem bacana de benefícios e um programa interessante também de saúde e bem-estar, que preza aí pela saúde integral, né, física, mental e emocional do colaborador, benefícios humanizados, ambiente acolhedor e inclusivo. E também estamos aí há alguns anos já trabalhando forte no item de diversidade e inclusão. O ano passado teve até um mini curso, né, da Jacuí, que é uma colaboradora nossa que capitaneou esse tema aqui dentro. Então, 60% das mulheres do programa de liderança feminina foram promovidas desde o início desse projeto, em 2023. Tivemos um aumento de 34,2% de mulheres na liderança e 56% das últimas contratações e promoções que nós fizemos foram destinadas a grupos de pessoas minorizadas. A gente também adota, né, os princípios da ONU para empresas e direitos humanos, então o nosso compromisso ele vai além do que tem aqui. A gente também preza para a contratação de fornecedores, comunidade, o trabalho com as comunidades sempre focado nessa questão dos direitos humanos. Em 2024, nós tivemos mais de 1.500 famílias beneficiadas pela agricultura familiar, 169 famílias de apicultores beneficiadas, né, resultando em 48 toneladas de mel produzidas, 1.391 kits de salvatagem doados às comunidades pesqueiras e apoio a 34 aldeias Pataxó e Tupinambá. A Veracel tem uma presença muito expressiva na área social aqui da região, com vários projetos. Esses aqui são só alguns, não, os exemplos, mas são vários projetos que a empresa conduz junto com a comunidade. Aqui tem mais alguns, né? Agricultura familiar, a pesca sustentável, né? Que é um diálogo ativo aí com o Comitê de Pesca, que são pescadores que vão ali do território de Belmonte até Nova Viçosa. Apicultura e meliponicultura, geração de renda, então com produção de mel desde 2005, usando as florestas de forma sustentável, e o empreendedorismo feminino, que também a empresa tem um suporte à gestão de mulheres marisqueiras da cidade de Belmonte. Com relação ao compromisso ambiental, então, o consumo de água nosso é muito baixo, é um dos menores do mundo quando a gente fala em produção de celulose. O ano passado nós fechamos com 20,7 metros cúbicos de água por tonelada de celulose produzida. Mais de 1.615.785 toneladas removidas de CO2 da atmosfera por causa das nossas florestas. Uma quantidade muito grande de resíduos reciclados, né? Também entramos com um projeto de energia limpa, então foram instalados alguns pontos de geração de energia solar nas áreas da Veracel, e mais de 140 quilos de lixo plástico foram retirados das praias ali da região do terminal marítimo de Belmonte.
que é só algum exemplo dos animais que a gente encontra aí nas nossas áreas. A Veracel, ela possui, eu não sei se todo mundo sabe, mas esqueci a sigla, mas é RPPN, Estação Veracel, que é a maior reserva privada de Mata Atlântica do Nordeste brasileiro, e é uma das 20 áreas de maior diversidade de árvores no mundo. Essa RPPN fica entre os municípios de Porto Seguro e Eunápolis. De vez em quando tem um programa de visitas, é um lugar muito lindo, muito legal para conhecer. E é um orgulho para nós, assim, da empresa, termos essa área tão cuidando desse ecossistema aqui. Também mais de 40 hectares restauradas, com plantio de espécies nativas, e tecnologia também para garantir. A Veracel também possui um programa Amigos da Fauna, então em 2024 registramos 156 imagens de animais nas nossas áreas, sendo 36 de eucalipto, e a Casa do Boto, o cenário das baleias. Então a gente monitora, junto com o Instituto, os botos que vivem em torno ali do terminal marítimo de Belmonte e as baleias de barge que começam a aparecer e seguem a rota das nossas barcaças, então, esses animais. Bom, era isso que eu queria apresentar. Eu acho que... Deixa eu até... Opa. Muito obrigada, a empresa, Anne. a gente percebe assim, que a gente tem uma indústria, só que em volta dessa indústria acontecem muitas e muitas coisas com relação à comunidade, às áreas de plantio, e isso é uma coisa interessante, porque às vezes nós, engenheiros químicos, ficamos muito focados ali só no mundo indústria, e quando a gente entra no mercado mesmo, a gente percebe que a indústria movimenta uma quantidade gigantesca de ações e da economia, então uma questão bem interessante para a gente avaliar. Muito obrigada, Anne, pela sua apresentação. A gente fica muito feliz em poder contar com a parceria de vocês, tanto que um dos temas, né, das nossas discussões aqui no Equiplay sempre foi gênero e inclusão, inclusive a Veracel colaborou aqui com a discussão conosco, e ver esses resultados em dados, né, mostrando o percentual de mulheres engenheiras entrando, né, e ocupando cargos de liderança, para nós isso é primordial, né? Nós queremos sempre ter parcerias com empresas que, de fato, pensem isso, não só pensem, mas que, de fato, promovam, né? Por isso que, quando idealizamos o Equiplay, a gente pensou, ó, na formação que a gente quer proporcionar tanto para nossos alunos e alunas, quanto para a comunidade externa, é uma formação em engenharia, mas uma formação em engenharia que englobe toda a compreensão do que é viver em uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade que pense, né, na equidade de gênero, que pense, né, na inclusão, que pense, né, na discussão de raça, né, dentro da empresa, justamente porque é aí que a gente faz a transformação. Se não tiverem oportunidades de cargo, se não tiver oportunidade de cargos de chefia, a gente não vai ter equidade de salário, a gente não vai ter a equiparação desse espaço feminino no ambiente industrial. Então, os dados para a gente são bem importantes e vai correlacionar bastante com o que a gente vai discutir no minicurso de diversidade e inclusão, né, de gênero no ambiente industrial. Então, eu fico muito feliz em ver a sua apresentação e poder contar sempre com a Veracel nesses 3 anos de parceria. Cada ano a gente tenta inovar, né, Ana? A Veracel começou patrocinando a visita, os desafios, depois já entrou com estágio, depois fez uma edição só ela, com todos e todas, né, apresentadores e apresentadores de minicurso da Veracel, foi bem condensada essa edição, e a gente teve um público muito bom, porque as pessoas que conheciam, né, os funcionários da Veracel, né, Giovana, e as funcionárias, pessoas que estão atuando em setores industriais em outros locais, vieram assistir as palestras no Equiplay para melhorar a sua formação,
para voltar para a própria indústria. Então, a gente alcançou um público para além do pessoal que está estudando, né? Para além desse pessoal da engenharia, a gente alcançou um público que já está atuando, né? Técnicos e técnicas que já estavam atuando. Olha, vai ter um minicurso de secagem, vamos lá aperfeiçoar, né, os nossos conhecimentos. Vai ter um minicurso de caldeiras, vamos lá. E a gente teve esse público. E isso foi muito bom, tanto para a empresa quanto para a gente, principalmente para a comunidade, porque a gente está difundindo esse conhecimento. Então, muito obrigada, Anne, pela parceria, pela colaboração, né? Vamos aí ver como essa maratona se desenvolve, e a UESC, né, também está de portas abertas para continuar esse diálogo com a Veracel e com outras empresas que queiram fazer das instituições públicas cada vez de qualidade, inclusiva, né? Então, muito obrigada. E agora a gente vai ouvir também, né, um depoimento antes da nossa palestra da noite, né, Rayana? A gente vai ouvir um depoimento de um maratonista da edição passada. Lembrando que a gente já tem outros e outras ex-maratonistas que já estão, inclusive, contratados e contratadas, mas a gente está com alguém aqui que está fresquinho para contar para vocês como foi a maratona na edição passada, especial da Veracel, um pouquinho da experiência e para engajar vocês que estão participando dessa e para aqueles e aquelas que não se inscreveram nessa, mas já vai pensando na próxima, já vai se preparando para saber o que te espera lá. E quem está nos assistindo também, né, para saber um pouquinho, será que é só conversa dessas professoras ou será que realmente a coisa funciona, né? Vamos ver aqui o que a Aldair nos conta. Então, Aldair, você tem um tempinho aí, uns minutinhos para você fazer essa explanação aqui para quem está nos assistindo. E muito obrigada por vir retornar aqui para fazer esse feedback para a gente. Então, pessoal, boa noite, né? Na verdade, professora, sou eu quem agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou muito grato a esse projeto de extensão Equiplay. E eu fui participante de 2 maratonas do Equiplay, participei da segunda edição e da terceira. Infelizmente, na segunda edição, não cheguei a ganhar o tão sonhado estágio, né? Minha equipe ficou em segundo lugar, terno padrão primário aí. E mesmo sem sair com o estágio, foi uma experiência incrível, né? A gente teve a oportunidade de aprender com profissionais da área, profissionais renomados, já são pessoas consolidadas, então é uma experiência muito enriquecedora, seja ela na nossa vida acadêmica, também na vida profissional. E eu participei da terceira edição, que foi a edição especial da Veracel, e foi finalmente onde eu consegui ganhar o meu estágio, né? E essa edição ela foi especial para mim. Foi bem quando eu estava em um período que eu estava procurando mesmo um estágio, e aí apareceu a edição especial da Veracel. Foi algo rápido, foi uma edição como essa, de um mês só. E é muito bom, tá? A gente foi na Veracel resolver um case, então eu já tive o contato com os profissionais lá da área pela primeira vez, né? E, como pode dizer, essa experiência é realmente enriquecedora. Hoje já... E assim, o que falar do Equiplay? O Equiplay, ele como já foi dito, é um jogo, né, pessoal? A gente tem que competir, é divertido, mas também o Equiplay, ele exige que a gente tenha um compromisso, né? Quando a gente se inscreve no Equiplay, a gente precisa realmente estar focado na competição. Agora, a competição ela vai acontecer no mês de julho, que é junto ao período de provas, né? Onde a gente já vai estar no período final aí do semestre, mas vale a pena se dedicar, porque é sim uma experiência que vai muda a mentalidade da pessoa. Quando a gente vai numa empresa de grande porte, como a Veracel, a gente passa a enxergar as coisas já de forma diferente. E hoje já estou completando quase um ano de estágio, falta apenas um mês para completar um ano de estágio. Estou atuando na área de recuperação e utilidades, e eu sou grato pela Veracel ser a minha primeira empresa no ramo de engenharia química, né?
Lá eu estou podendo me desenvolver de uma forma que nem eu imaginava. A área me acolheu bastante e uma indústria de celulose é como se fosse, aqui agora para nós engenheiros químicos, né, estudantes, uma indústria de celulose é como se fosse a personificação da engenharia química. A gente vê lá os conceitos da termodinâmica, também aplicamos os conceitos de tratamento de água, tudo que a gente vê até aí as coisas da disciplina da professora Giovana, como 5W2H, matriz SWOT, a gente está sempre aplicando, sim, na Veracel. Então, é uma experiência incrível, pessoal. Eu diria que todo mundo que está estudando deve passar por uma experiência de estágio como essa. É difícil você se formar sem passar por uma experiência assim. E é isso aí. Eu gostaria de agradecer as professoras por darem continuidade a esse projeto incrível que é o Equiplay. Também agradecer a Veracel por manter essa parceria, né? E qualquer dúvida, pessoal, os participantes podem falar comigo que eu vou dar um apoio. Muito obrigada, Daí. A gente fica muito feliz, né, de ouvir. A grande motivação da gente, né, é levar essas oportunidades para vocês, né, tentar aproximar as empresas da universidade e ouvir, né, de você que abriu essas portas e dos outros alunos que estão na Radix, que já foram efetivados. Isso é a grande motivação para a gente gente fica muito feliz, né, e agradecer mais uma vez pela Veracel por estar abrindo, né, mais uma porta, mais uma oportunidade para algum novo vencedor aí do Equiplay. E agora a gente vai, né, para a nossa grande palestra da noite, né, que é com a Rayana Guimarães, do IEL. Ela vai falar sobre construindo o seu futuro, encontrando um propósito na carreira. Então, muito obrigada, Rayana. A Rayana que é administradora e gestora da área de carreiras do IEL. Então, mais uma vez, agradeço, né, por aceitar o convite, por ter feito essa ponte maravilhosa com a Veracel, que vem se consolidando, né, cada vez mais. Então, a palavra é toda sua, Rayana. Pode ficar à vontade. Muito obrigada, Giovana. É um grande prazer para mim estar aqui. A gente atua há um tempo em parceria com a UESC, né? A gente tem a oportunidade de intermediar estágios de todos os cursos. E há um tempo a gente atende a Veracel e foi ótimo ter visto a apresentação da Anne, super completa, informando aí desde o início até os valores, quais são as formas da cultura, enfim. Foi muito rico esse momento e a gente pode ver o quanto faz sentido conectar jovens que estão no início das suas carreiras com empresas que realmente estão dispostas a valorizar todo o potencial que eles têm e potencializar eles mesmos nessa descoberta, né? E é por isso que hoje a gente vai falar especificamente aí de como a gente iniciar a nossa carreira tendo em vista o nosso propósito. Eu vou compartilhar a minha tela e o meu foco principal realmente vai ser os nossos participantes do Equiplay. E a gente está acompanhando o jogo há um tempo, né? A gente tivemos a oportunidade de estar com vocês em outro momento, junto com a Tamires, que é a nossa coordenadora regional, e, inclusive, ela mandou um abraço para todos vocês. Ela é super empolgada, entusiasmada com essa proposta. Ano passado, a gente aplicou a partir da Join, que é um jogo de inovação que tem tudo a ver com o Equiplay. Infelizmente, esse ano a gente não vai conseguir contribuir dessa forma. A Tami está de férias e por isso que a gente não vai participar da visita, mas de todo modo, a gente vai acompanhar a finalização desse projeto através da fase da contratação do estagiário, né? Então, a pessoa que for selecionada, ela vai ter contato direto com o IEL na fase final para a emissão do seu termo de compromisso, essa formalização que é super importante para a UESC, então contem com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Vocês já conseguem ver a tela? Sim. Pronto, maravilha. Então, a gente vai seguir aqui a apresentação. Há um tempo a gente tem pensado muito intensamente e de forma intencional mesmo sobre os nossos porquês, né?
Então, a gente tem pensado muito em como descobrir o propósito na carreira, porque nós acreditamos muito no desenvolvimento de pessoas, no desenvolvimento de negócios, e a gente tem observado que muita coisa tem mudado nessa nova geração, mas outras coisas estão sendo descobertas nesse meio tempo, né? A gente tem observado que a técnica ela é importante, que a remuneração ela é importante, que a área específica ela é importante, mas o que está por trás de tudo isso, a sua motivação, ela também é. Então, a gente tem pensado muito sobre propósito. Eu sou a Rayana, atuo no IEL há um tempinho, mais de 3 anos. Eu tenho 25 anos, formei em administração bem recente, na UESC também, e eu atuo na área de gestão de pessoas desde que eu ajudei a fundar o time Enactus UESC em 2020. O Enactus ele é focado aí no empreendedorismo entre os jovens, e a gente, junto com mais 9 membros, começamos essa atuação de forma muito tímida. Hoje em dia o time está estruturado na UESC, e desde aquele momento eu sabia que fazia muito sentido para mim seguir nessa área de gestão de pessoas, então tem sido um prazer para mim conectar pessoas com oportunidades. E eu identifiquei nessa área o meu propósito, e foi muito legal porque, à medida que eu descobri o meu propósito, eu também estava estagiando, e eu estava estagiando no IEL. E eu conectei o que eu queria muito fazer, o que fazia realmente muito sentido para a minha vida pessoal e profissional com o propósito do IEL. E isso foi muito importante porque no IEL nós desenvolvemos pessoas e negócios justamente para construir futuros prósperos. A gente atua de forma nacional, mas temos times ali espalhados por todo o Brasil, e a minha regional é a Sul. Eu atuo em Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Teixeira, então todas as cidades circunvizinhas a essas a gente atua, e eu atuo junto com todas essas pessoas que estão aí na foto. A gente tem inúmeros serviços que vão desde o programa de estágio até a qualificação de fornecedores. Todos esses programas, eles são realmente focados aí em oferecer o desenvolvimento de pessoas. Então, esse tem sido o nosso trabalho incansável. A gente acredita muito nisso, e é muito legal contar com parceiros como a UESC e a Veracel para esse desafio. E a gente entende que a gente está vivendo muitas mudanças, né? Além de todas essas mudanças, a gente se depara com muitas possibilidades. Eu não sei se vocês já ouviram, mas algumas pessoas elas até comentam que estamos em uma fase de possível substituição humana pela tecnologia, pela IA e tudo mais, mas que a gente observa, na verdade, é que nós estamos diante de mais uma revolução industrial, e isso abre também possibilidade para novas possibilidades no trabalho. Não é uma coisa nova, apesar da nossa geração estar se deparando com isso pela primeira vez, mas desde a primeira revolução industrial a gente consegue identificar que algumas profissões elas desapareceram para que outras surgissem. Então, a gente teve como inovação principal na primeira revolução industrial a máquina a vapor e a mecanização, a indústria têxtil, e com isso a gente viu que o tipo de trabalho mais valorizado naquele período, e por conta dessa inovação, eram justamente os trabalhos braçais, né? O chão de fábrica era o que estava no auge. Então, aí as profissões que surgiram foi de operário, maquinista, metalúrgico, e outras começaram a desaparecer, como de artesão e tecelão. Tecelão. Já na segunda revolução, a gente observou que a eletricidade, o aço, a linha, a montagem, elas estavam como muito forte naquele período. E aí também a gente teve algumas mudanças, né? Algumas profissões surgiram, outras desapareceram, assim como na terceira revolução. Mas atualmente nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, onde a gente tem como inovação principal a inteligência artificial.
E essa inteligência artificial, ela abre brecha, né, para novas profissões, como cientista de dados, desenvolvedor de IA, à medida também que ela faz com que algumas atividades elas deixem de ser tão utilizadas ou necessitadas, né? E muito provavelmente vocês já foram na Americanas ou no Carrefour, em que o seu atendimento ali no caixa ele é optativo. Você pode fazer o autoatendimento ou ter o apoio de um caixa. Então, a gente já consegue observar sinais de uma possível profissão desaparecendo ou, pelo menos, transicionando, né? Tendo uma outra forma de exercício. Então, o que a gente observa é que a gente está em uma fase de transição, de mudança, onde algumas profissões elas começam a ser muito mais valorizadas do que aquelas que estavam em vigor, o que indica novas possibilidades e não um acesso, como que eu posso dizer, meu Deus, mas não uma extinção daquilo que já existe, mas uma transformação para que as nossas necessidades sociais elas sejam supridas. E aí a gente começa a pensar, né, sobre o futuro do trabalho. Um estudo foi compartilhado recentemente sobre as habilidades mais demandadas até 2027. E as categorias que são mais importantes, elas são cognitivas, socioemocionais, tecnológicas e gerenciais. As habilidades que estão relacionadas a elas, vocês podem observar que tem muito a ver com a nossa questão mais comportamental. Então, a gente tem aí o pensamento analítico, a criatividade, a resolução de problemas complexos, a resiliência, a empatia, a flexibilidade, a alfabetização digital, a capacidade de autoaprendizado, de colaboração e gestão por propósito. Então, todas essas capacidades, essas características, elas estão muito mais associadas ao seu comportamento do que aquilo que é técnico de fato, né? Então, a gente observa que as habilidades técnicas, elas realmente estão em uma fase de desenvolvimento, de atualização, mas o que é humano, ele está em evidência também. Então, a gente tem observado que os gestores, eles estão muito mais interessados em contratar pessoas que já tenham comportamentos que tenham alinhamento com a sua empresa. E uma frase assim, bem clichê que a gente ouve muito aqui na área de recrutamento e seleção é que as competências básicas, elas podem ser aprendidas, mas aquilo que é do ser humano mesmo, aquilo que é comportamental, ela precisa ser escolhida, ela precisa já vir junto com a pessoa. Então, eu atuo na área de recrutamento tanto da área de estágio quanto da área de profissionais, ou seja, de pessoas que estão aí buscando oportunidades para atuar de forma efetiva. E aí a gente observa que o perfil do estágio é aquele que realmente os gestores eles buscam pessoas que estão em desenvolvimento, enquanto na área de profissionais eles buscam pessoas que já tenham uma estabilidade socioemocional. E é bem interessante porque à medida que o candidato ele tem maior senioridade, ou seja, ele tem maior maturidade na função, ele tem maior maturidade profissional, ele está mais certo do que é necessário para gerenciar a sua carreira. A gente observa que o que é técnico, as competências, é muito similar entre todos os candidatos. Todos os candidatos eles conseguem ter acesso a todas as informações, pelo menos em algumas áreas específicas, eles têm o mesmo tipo de formação, muitos formaram na mesma faculdade, fizeram os mesmos cursos, enfim, eles tiveram acesso às mesmas informações, mas o comportamento é que é o decisivo, é isso que faz com que um candidato se diferencie do outro e ele possa ser, de fato, selecionado. E é isso que os gestores também buscam nessa fase. E, de acordo com uma pesquisa que foi divulgada em 2023, 87% dos profissionais afirmam que trabalham melhor quando sentem que seu trabalho tem um propósito claro. Isso porque aquela fase em que você trabalha de forma mais mecânica, por um tempo, ela pode ser até possível, né? Você consegue passar pelo menos uns 2 anos aí trabalhando de forma mais mecânica sem
se interessar ou sem se importar muito com os seus resultados ou com o impacto que você está causando no mundo ou como aquilo realmente faz sentido. Mas, à medida que você se desenvolve nessa área, à medida que você fica nessa atividade, você precisa encontrar o sentido por trás daquilo que você está fazendo. E muitos profissionais, eles já entendem isso, eles já sentem essa necessidade de ter propósito naquilo que eles fazem. Outro dado interessante é que 9 em cada 10 profissionais, eles aceitariam menos salário por mais sentido no trabalho. E eu saí há pouco tempo da faculdade e eu sei que muitos dos meus colegas, ou até eu mesma em determinado momento, focava muito em como que eu seria recompensada pelas minhas atividades. Eu pensava muito em quanto eu ganharia, como que seria o mercado quando eu estivesse na fase de formação e tal. Mas, em determinado momento, isso começa a ser só um resultado daquilo que você faz. Eu lembro muito de uma gestora, ela marcou muito a minha história profissional, porque ela disse uma coisa que realmente virou uma chave assim na minha cabeça, porque ela já estava em uma posição assim muito confortável, ela era reconhecida pelo que ela fazia aquilo muito bem, já fazia há um tempo, todo mundo respeitava ela pelas atividades e pelas entregas que ela tinha, e ela disse que ela não se importava ela não focava em quanto ela ganharia, ela focava em quanto ela entregaria, porque quanto ela dedicava ou quanto ela entregava de resultado mesmo, era quanto ela ganharia por aquilo, ou seja, ela se importava muito mais com o que ela fazia, e ela fazia tudo com muita excelência, porque ela sabia que o resultado daquilo viria. Então, o dinheiro, né, o salário, ele só vai ser um resultado das suas entregas. Então, no final das contas, você precisa encontrar sentido. A gente passa 8 horas por dia no trabalho, a gente convive muito mais com os nossos colegas, com os nossos pares, do que com a nossa própria família. Então, precisa fazer sentido. E, inclusive, no início da minha carreira, quando eu ainda estava atuando de forma voluntária no Enactus, uma coisa interessante que marcou muito assim foi que todos os colegas que atuavam junto comigo, eles pensavam muito parecido, eles tinham muito interesse em devolver para a sociedade aquilo que eles estavam usufruindo enquanto alunos de uma universidade pública. E juntos a gente conseguiu pensar em soluções muito, muito assertivas para apoiar nas demandas mais básicas da sociedade. Então, a gente criou alguns projetos que fizeram muito sentido na época, inclusive na época da pandemia, a gente ofertou consultoria de forma gratuita e a gente fazia isso de forma voluntária. A gente dedicava muitas horas de trabalho para esse projeto e era algo que realmente tinha um retorno, e esse retorno começou a ser valorizado muito tempo depois, né? Então, a gente consegue entender que o que a gente constrói dentro da nossa carreira, dentro da nossa área profissional, precisa ser fundamentado, precisa ter realmente sentido. E para todos nós que estamos aqui, a gente está construindo a nossa história agora. E pensar sobre isso sempre está conectado com todos os porquês, mas especialmente com esse último. A depender da forma como a gente utiliza o porquê, ele muda totalmente de sentido. Alguns indicam possibilidade, outros pergunta, mas o último, ele indica a motivação, o que está por trás. E o que está por trás, ele precisa ser pensado nessa linha aqui, nessa linha do tempo, pensando sempre no passado, no presente e no futuro. Quando, isso eu vou direcionar justamente para os alunos de engenharia química, para que a gente tenha uma reflexão também sobre o motivo de nós estarmos dedicando o nosso tempo aqui no projeto. Quando vocês começaram a se interessar por engenharia, o que é que brilhou o olho de vocês e fez com que, na fase do vestibular, na fase do Enem, na fase do SISU, vocês optassem por esse curso e não por qualquer um outro que tivesse ali disponível na UESC?
E no presente, o que mais desperta curiosidade em vocês? É essa área da celulose, a possibilidade de atuar de uma forma a melhorar alguma área da sociedade? E no futuro, qual o problema do mundo você gostaria de resolver com esse conhecimento que você está adquirindo agora na faculdade? São perguntas que vão nortear muito aquilo que vocês podem fazer. E essas perguntas, elas são respondidas geralmente quando você sabe exatamente quais são as suas paixões, os seus valores, as suas habilidades, as experiências e o que isso constrói em você, né? Se isso traz alegria, se isso traz realização. E para que você tenha essas respostas, é muito importante você se conhecer. O autoconhecimento é um caminho para conhecer a sua identidade pessoal e profissional. E por isso, a gente precisa também se perguntar o que move a gente, o que faz com que a gente esteja aqui hoje optando, fazendo essas escolhas, né? A escolha de dedicar o meu tempo aqui numa terça-feira a um projeto, dedicar o meu tempo para viajar até Eunápolis para participar da visita técnica junto com a Veracel. Enfim, tudo isso é muito importante a gente pensar para que a gente não viva de forma inútil. E uma coisa que eu sempre lembro quando eu associo essa característica de viver de uma forma muito intencional é aquele momento ali da Alice no País das Maravilhas. E, inclusive, gente, vou fazer um adendo aqui que eu faço algumas palestras em outras instituições de ensino. A gente passa desde o ensino fundamental 2 até o ensino superior, e alguns alunos do ensino fundamental 2, eles não conhecem Alice no País das Maravilhas. Então, um clássico que já está se tornando desconhecido para a nova geração. Então, é preocupante. Mas eu imagino que vocês conheçam Alice no País das Maravilhas, e essa cena, ela é uma das mais fortes, né? E que marcam ali a fase de transição do filme, onde o gatinho pergunta para Alice onde ela quer ir. E ela diz que não sabe porque ela está perdida. E aí ele diz que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E isso é muito real. Realmente, quando a gente não sabe quais são os nossos valores, quais são as nossas paixões, o porquê que a gente está fazendo o que está fazendo, a gente aceita qualquer tipo de proposta, a gente aceita qualquer tipo de opção. Então, assim, as nossas escolhas, elas determinam muita coisa e elas determinam diretamente o nosso futuro. Para a conquista de uma meta, de um objetivo ou sonho, é importante escolher o caminho, planejar trajetos, traçar rotas e elaborar um projeto de vida. Eu sei que essa fase assim, da graduação ela é muito marcada por preocupações, por ansiedade, e na maioria das vezes a gente está tentando simplesmente sobreviver às notas, né? Ao semestre e a todos os dilemas que podem surgir nesse meio tempo, porque a sua vida pessoal também não para enquanto você está na faculdade. Então, surgem muitas coisas e eu também já me senti muito perdida sobre qual seria o caminho mais ideal, e todas as respostas ou as minhas escolhas, porque a todo momento a gente está tomando decisão, né? A gente toma decisão sobre fazer um IC, ou fazer uma extensão, fazer um estágio, ou se dedicar à graduação, que o estágio também toma um tempo. Enfim, são muitas escolhas, e o que vai determinar cada uma delas é o que você realmente deseja para o seu futuro, é o que realmente faz sentido para você. E só você pode responder essas perguntas, só você vai conseguir discernir o que realmente você vai querer, né? E isso realmente impacta lá na frente. E quando a gente tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, a gente consegue entender também qual é o nosso propósito. E o nosso propósito é aquilo que impulsiona, é aquilo que faz a vida valer a pena. É criar um legado que impacte a existência, não só individual, mas também de quem está ao nosso lado. Então, se de repente você se vê disposto a dedicar a sua vida em prol da educação, como as nossas professoras, que além de pensar no conteúdo programático ali da grade curricular, do que está
mas no quadrado, no que está ali no escopo, elas também pensam um pouco adiante, elas pensam também em como elas podem contribuir com os alunos, com a formação deles ou com a inserção deles no mercado de trabalho. Isso tudo porque o que elas fazem não está restrito àquela grade curricular, tem algo por trás, e é o propósito. Quando você tem um propósito, fica mais fácil você enxergar as possibilidades e enxergar também as motivações para cada uma das suas ações. E é importante a gente saber o nosso propósito e ter a nossa carreira orientada por ele, porque essa fase em que você realmente tem que assumir as suas responsabilidades, precisa realmente viver como um adulto, ela é muito instável. Nem sempre você vai estar totalmente disponível emocionalmente e estável para lidar com todas as coisas. E no final do dia, o que vai fazer com que você opte por voltar para o seu trabalho, para voltar para suas atividades, para escolher entre milhões de outras possibilidades e aquela sua responsabilidade, não é o dinheiro ou não é o que você realmente precisa fazer, a sua obrigação, mas o que faz você continuar trabalhando em cima de alguma coisa é a sua motivação, a sua satisfação, a sua resiliência, e tendo noção desse propósito, você também tem maior assertividade na tomada de decisão. Então, você consegue fazer escolhas que realmente estão alinhadas àquilo que você está construindo ou que você tem interesse de fazer. Então, quanto mais claro isso tiver para você, e eu sei que pode não ser tão claro assim no início, pode estar um pouco bagunçado por conta desse turbilhão de coisas que a gente vive na fase final aí da faculdade. Eu vi que alguns alunos eles estão no 9º semestre, outros estão no 5º, 6º, então é um período em que a gente está sendo um pouquinho mais espremido, né? Um pouquinho mais esticado para realmente crescer, para se desenvolver. É uma fase em que o curso fica um pouco mais pesado, mas quando você identifica pelo que você está correndo, pelo que você está fazendo, o que você está construindo, fica mais fácil suportar, mas fica mais fácil suportar de forma estratégica também, fazendo boas escolhas mesmo. E tendo aí satisfação nesse meio tempo. E eu trouxe aqui um exemplo que eu sei que a maioria dos meninos gostam e as meninas não tanto, por conta de algumas questões, como a vida pessoal do menino Ney. Mas eu trouxe o exemplo dele para a gente pensar um pouco em como que a gente poderia planejar uma carreira para não ficar só na teoria. Então, de forma prática, a gente vai pensar um pouco em como que uma carreira ela pode ser planejada. E eu trouxe aqui também a análise SWOT. Eu vi que a professora Giovana fala sobre SWOT, eu fiquei empolgada, porque eu amo a SWOT. É uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar aqui quando o assunto é consultoria de carreira, porque eu acho que é uma ferramenta prática e que você consegue ter bons resultados a partir dela. A gente consegue analisar a partir da SWOT as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E geralmente a gente faz essa análise tendo em perspectiva uma empresa, mas a gente pode também adaptar para a nossa carreira. E é o que eu gosto de fazer aqui. E uma curiosidade sobre a análise SWOT é que ela também é considerada como fofa. A gente consegue entender aí que, não que ela seja só fofa, mas eu acho ela fofa, mas é por conta das siglas. Então, espero que faça sentido para vocês também. E aí eu trouxe o exemplo aqui da carreira do Ney. Então, eu não concordo muito com algumas coisas da vida do Neymar, mas eu preciso admitir que ele tem uma carreira muito interessante. Então, e ele é muito conhecido, né? Então, eu acho que é uma das pessoas que a gente pode, que é fácil, assim, de compreensão para todos. Por isso que eu trouxe ele. A gente vai pensar na carreira dele tendo como base a vida dele aos 16 anos. Então, aos 16 anos, Neymar não tinha muito acesso a todas as oportunidades, ele estava vivendo ali de uma forma mais humilde, né? Em uma cidade também, aliás, em um bairro também mais humilde, mais periférico e tudo mais. Então, ele não tinha muitas possibilidades.
mas ele poderia planejar a carreira. E aí, aos 16 anos, se o Neymar tivesse aí a oportunidade de fazer um planejamento da carreira dele, o que a gente poderia fazer por ele? Então, com forças, a gente pode observar que a habilidade técnica e o talento natural dele são bem interessantes. Todo mundo precisa concordar com isso, porque realmente ele tinha técnica e talento natural. Ok. O reconhecimento em categorias de base. Aos 16 anos, ele já tinha alguns reconhecimentos ali nas categorias iniciais do futebol. Ele também tinha apoio familiar sólido, que ajudava muito ele, inclusive o pai dele estava sempre com ele e tudo mais. Isso também é um ponto forte, já que ele tinha 16 anos. Como fraquezas, a gente consegue observar que o físico em desenvolvimento poderia ser uma questão que, com o tempo, né, tendo aí em perspectiva o longo prazo, poderia ser algo que interferiria ali no alcance de alguns objetivos dele. A experiência profissional limitada. Com 16 anos, ele não tinha tanta experiência assim, né? Então, era um ponto ali fraco também. E a pressão midiática. Ele também sofreu algumas pressões midiáticas e isso a gente entende que é uma fraqueza. Como oportunidade, ele teve a oportunidade de transicionar para o profissional. Então, enquanto ele estava ali na base, ele foi observado, enxergaram nele potencial e ele transicionou para a área profissional. Isso também também pode ser considerada como uma oportunidade. Interesse por clubes internacionais. Interesse de clubes internacionais. Então, também era uma possibilidade que os times internacionais observassem ele, identificassem nele talento suficiente para levar ele para fora. E realmente foi o que aconteceu. Crescimento do futebol brasileiro. Como o Neymar atuou também na seleção, então também era uma possibilidade aí que os clubes e tudo mais pudessem ver ele e tudo mais, e era uma oportunidade para ele aos 16 anos. Como ameaça, a gente consegue observar as lesões precoces, o assédio de empresários e agentes e as expectativas elevadas sobre ele. E a partir dessa análise fofa, a partir dessa análise SWOT, a gente vai traçar um planejamento de carreira para o Ney. Então, o planejamento de carreira para Neymar aos 16 anos, levando em consideração todos aqueles pontos, seria o desenvolvimento técnico e físico. Então, apostar no desenvolvimento seria uma boa opção para ele, para que ele conseguisse minimizar aí os impactos negativos daqueles pontos fracos que a gente conversou. A segunda seria a formação educacional e mental, para que ele conseguisse lidar com todas essas pressões midiáticas e tudo mais, e conseguir, né, ter aí também um bom relacionamento com os times, enfim. Gestão de carreira e imagem, para que ele conseguisse também transicionar para outros times, ter uma boa imagem, e isso fez falta, né? Então, a imagem é algo que realmente precisava estar no planejamento. Além disso, o planejamento de transições e oportunidades, para sempre ficar atento aí quais os times seriam interessantes para ele. Saúde e bem-estar também relacionada a essa questão da saúde física dele. O desenvolvimento de habilidades complementares, como inglês ou conhecimento também de responsabilidade social, projetos sociais, para que ele conseguisse ter uma boa imagem perante o público, e o envolvimento em projetos sociais, foi o que eu comentei também anteriormente. Então, com base nessa fofa, a gente conseguiu observar várias possibilidades para ele, para que a carreira dele fosse sólida e também de sucesso. Então, todos esses pontos poderiam ajudar ele aí a construir uma carreira que seja consistente. E o mesmo a gente pode fazer com a nossa carreira. Então, a gente pode observar a fofa e identificar aí quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as oportunidades, e aqui a gente pode colocar oportunidades de mercado mesmo,
e quais são as nossas ameaças, o que pode causar aí o distanciamento entre aquilo que a gente está buscando e a fase que a gente está. Então, eu trouxe aqui também algumas dicas para que vocês consigam entender um pouco melhor como se posicionar no mercado de trabalho. Uma das coisas muito importantes é a definição dos nossos objetivos de carreira. Além do propósito, né, os objetivos seriam ali o top 2 do que é básico para a gente definir. Então, entendendo de uma forma clara qual é o seu objetivo, por exemplo, meu objetivo é fazer um estágio na Veracel. Então, você já está no lugar certo, participando do programa certo, fazendo as conexões que realmente vão te levar a esse objetivo. Mas pode ser que seu objetivo seja a carreira acadêmica. Então, se o seu objetivo é a carreira acadêmica, você precisa dar passos práticos para alcance desse objetivo, que seria aí se submeter sempre à iniciação científica. A extensão também ajudaria você a ter uma visão mais ampla da área. Também é importante o investimento em certificações técnicas e interdisciplinares, porque na faculdade a gente realmente tem acesso a muitas informações, a grade curricular da UESC é muito boa, mas como a Pétala mencionou, a gente tem algumas limitações também, a gente não consegue, dentro da carga horária, contemplar tudo que o mercado está exigindo ou tudo que a área que você tem mais interesse está exigindo. Então, você precisa ficar muito atento àquilo que tem sido requerido dos profissionais da área que você tem interesse. Se, de repente, é uma certificação da NR13, você precisa buscar por isso. Se, de repente, você tem observado aí possibilidade de atuar na liderança, na gestão e tal, então, o curso de gestão de projetos é algo que realmente vai fazer sentido para você, que você precisa apostar para adicionar no seu currículo. Mas, para todas as áreas, o Power BI tem sido algo muito solicitado. Então, se você pensa em se destacar no mercado de trabalho, o Excel básico não vai ser suficiente, o Word não vai ser suficiente, o mercado tem entendido como básico agora o Power BI. Então, precisa sempre estar atento aí a essas atualizações, a gente está realmente em um movimento muito acelerado de mudanças e tudo mais. Então, ficar atento a isso, ficar atento ao que está sendo solicitado nas vagas, é uma possibilidade, eu acho que eu coloquei ali em um dos pontos, o LinkedIn. O LinkedIn é um site completo, assim, para a área profissional, a gente consegue aprender a partir do LinkedIn, a gente consegue fazer conexões que são bem interessantes, consegue buscar vagas, enfim, consegue ter muito acesso a essa área corporativa e vocês podem utilizar de forma estratégica, buscando ali quais são as vagas da sua área e o que está sendo exigido em cada um desses cargos. Além disso, é muito importante desenvolver as soft skills técnicas, que seriam ali mais voltadas, né, para a comunicação assertiva, a liderança, a visão sistêmica. Tudo isso faz muita diferença em um processo seletivo, tudo isso faz muita diferença dentro de uma empresa. Então, os gestores, eles estão muito interessados em encontrar um profissional que consiga se comunicar bem, que consiga assumir uma liderança, que consiga ter essa visão sistêmica. Eu acredito que tenha sido a Anne que comentou sobre às vezes a pessoa que forma em engenharia ficar um pouco afunilada ali, e a Veracel é uma amplitude assim, de possibilidades, né? Então, com certeza, ter num currículo a gestão de projetos vai fazer diferença. Então, com certeza, ter liderança como competência vai fazer diferença. Essa visão sistêmica, ela é possível a partir também da sua iniciativa. Você precisa ter proatividade para buscar as atualizações necessárias para o seu desenvolvimento. É importante também construir um portfólio técnico. Então, aí, como eu sei que a gente não tem muitas possibilidades de estágio aqui na região, né, entre Ilhéus e Itabuna, onde a UESC fica localizada. Essa área da engenharia química é uma área mais restrita aqui na nossa cidade, mas
fora a gente consegue observar muitas possibilidades. Como a gente não consegue nem sempre ter acesso a tantas oportunidades de estágio, a gente pode investir no IC, em projetos, em voluntariado, em, de repente, visitas técnicas, enfim. Tudo isso faz muita diferença para que você se torne um profissional mais completo e saia da faculdade já tendo possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, e não esperando para que, quando você formar, você corra atrás de tudo isso. Não. Na graduação, você precisa já estar atento sobre essas possibilidades. É muito importante a gente fazer networking. Eu lembro que uma das coisas assim que ficaram mais evidentes para mim a partir do terceiro semestre é que se eu não fizesse conexões com pessoas que realmente assim tinham alinhamento com o estilo de vida que eu queria, ou com os valores que eu tinha, ou com a área acadêmica que eu queria, não daria certo, eu não conseguiria me desenvolver, porque a partir dessas trocas a gente consegue crescer. Então, é importante você ser muito estratégico nas conexões que você faz, indo para eventos, participando ali de grupos do LinkedIn, e especialmente tendo contato com professores que também tenham interesse na área que você tem, porque você consegue ter mais clareza sobre quais são as suas possibilidades e quais são os passos que você precisa dar para alcançar seus objetivos. Acho que isso ajuda demais no seu desenvolvimento. Como eu falei, é muito importante ter essa proatividade, né? É uma das coisas assim mais que a gente recebe tipo, feedback dos nossos clientes. Eles sempre comentam, tipo, a gente encaminha os currículos para que os nossos clientes avaliem e tudo mais, e aí eles convidam para uma entrevista, mas no momento da entrevista a pessoa ela não demonstra a proatividade que ele tem esperado. Então, essa proatividade é justamente em buscar informações, buscar formas de se desenvolver, ter iniciativa e também interesse real, assim, pela empresa, ou pela área, ou pelas atividades. Geralmente, os perfis, eles acabam tendo mais dificuldade de demonstrar o quanto eles querem as oportunidades, e isso faz com que a gente tenha muitos declínios no momento ali do processo seletivo. Uma coisa importante também é que a gente peça sempre feedback. Eu sei que para algumas pessoas é mais difícil ouvir aquilo que precisam melhorar, ouvir sobre críticas que nem sempre parecem construtivas, mas é a partir desses feedbacks, das observações das pessoas que estão ao seu redor, que compartilham da mesma rotina que você, que compartilham do mesmo projeto que você, que com noção do impacto das nossas ações, ou do que a gente realmente poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor, e tendo alguém para dar esse feedback, para falar, olha, você poderia melhorar ali na sua comunicação, você poderia ter feito um relatório de uma forma mais clara, objetiva, ou você poderia ajustar tal coisa no seu currículo. Esses toques, eles fazem muita diferença, e eles realmente fazem com que a gente cresça. Então, é muito importante, se você não recebe feedback de forma espontânea, solicitar, seja para o seu líder, para o seu gestor, para o seu professor, para o seu colega. É importante a gente ter feedback. E outra coisa importante é o mapeamento de oportunidades. Então, se você está esperando que é a oportunidade ideal no mercado, quais são as empresas que você tem mais interesse, se de repente as áreas da Veracel realmente fazem sentido para você, qual que tem mais a ver com o seu estilo de pensamento enquanto futuro engenheiro, enfim, tudo isso faz muito sentido começar desde o momento em que você está na faculdade. E aqui eu distribuí alguns setores que estão em crescimento, que são oportunidades no mercado de trabalho para a área de engenharia química. Então, a gente tem celulose e papel com a Veracel. Temos também a área de farmacêutico e cosméticos, que também está em alta. Alimentos e bebidas, sempre em alta também. Petroquímica e química básica, energias renováveis, mineração e metalurgia, indústria de materiais, tecnologias e startups, saneamento e meio ambiente.
Então, a gente tem várias possibilidades e, a partir desses setores, você consegue mapear quais são as empresas que são mais consolidadas, que possuem um número maior de possibilidades, de oportunidades para que você invista ali, se dedique na aplicação de processos seletivos para que você consiga ter um resultado positivo muito em breve. Então, você consegue já se preparar para essas oportunidades através desse mapeamento. E aqui também tem as possibilidades de atuação, tendo em vista essas atualizações do mercado. Então, a gente tem operações industriais, P&D, processos catalíticos, controle de qualidade, segurança alimentar, processos, garantia de qualidade, formulação, processos contínuos, otimização de processos também voltados aí para a área química, biodiesel, flotação, inovação em processos sustentáveis e química digital, novos materiais, polímetros, tratamento de água e efluentes e gestão ambiental. Então, são muitas possibilidades de atuação, o mercado ele realmente é muito amplo. Eu lembro que no momento em que eu entrei antes, que com certeza eu gostaria de atuar, só que não eram as áreas que tinham muito a ver com o meu perfil, que tinham muito a ver com o meu propósito. Então, eu precisei ser muito intencional sobre o que eu realmente queria. Então, aquilo que eu queria mais ou menos, eu não priorizei. Eu priorizei o que fazia mais sentido para a minha vida. Então, eu sei que tudo pode parecer muito atraente, tudo pode parecer muito legal, mas você precisa fazer o que realmente está mais dentro do que você tem buscado para a sua vida profissional. Então, invista seu foco, seu esforço no que realmente você quer para o futuro. E o importante de tudo isso é que, a partir desses passos práticos de observação dos seus interesses, do seu propósito, do mapeamento de todas as oportunidades, do seu desenvolvimento, você consegue ser o protagonista da sua carreira. Então, essa fase em que a gente era escolhido apenas, ela mudou muito. Agora, o candidato ou o profissional escolhe o que ele quer fazer, onde ele quer atuar. Então, você precisa realmente tomar as rédeas da sua carreira e fazer com que as coisas se conectem, né? O seu interesse se conecte com as oportunidades certas, você se conecte com as pessoas certas e consiga aí atingir seus objetivos na área que você deseja. E desde a graduação, essa imagem me acompanha, porque ela me lembra sempre que de onde eu saí, o ponto de partida, até onde eu gostaria de estar, nesse meio tempo entre esses dois pontos é onde todas as coisas boas acontecem. Então, nesse meio tempo, a gente conhece os nossos melhores amigos, a gente se torna adulto de fato, porque quando a gente entra na faculdade, a gente é muito perdido. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas, meu Deus do céu, eu era muito imatura e eu precisei realmente ter responsabilidades maiores para conseguir ter uma visão mais clara do que seria essa fase adulta. Então, eu me tornei uma pessoa muito melhor do início até aqui. E a gente consegue também ter ótimas recordações, fazer ótimos projetos, ter ótimos resultados, tudo isso enquanto a gente está chegando lá, enquanto a gente está indo para o nosso ponto de chegada. Mas o importante é que a gente aproveite. E uma forma de aproveitar, realmente, acho que foi se eu não me engano, desculpa se eu errar o nome, mas acho que é Aldair. É isso mesmo? Mas, enfim, ele comentou aqui, né? É isso? Isso mesmo. Pronto. Então, ele comentou aqui sobre como foi legal para ele participar do processo seletivo, aliás, do jogo, né? Porque ele conseguiu ter uma visão muito mais sistêmica sobre a empresa, ele conseguiu ver na prática como é a inovação, enfim. É justamente isso que faz sentido, o quanto você aprende no caminho. E ele foi selecionado da segunda vez que ele aplicou. Então, observem quanto é muito importante, muito legal. E o IEL, ele tem, como eu falei, inúmeras oportunidades. A gente não tem só vagas de estágio, a gente tem vagas de profissionais, a gente tem uma parceria com a Veracel. E se você tem interesse e se você acredita que você vai realmente ser selecionado, já faz o seu cadastro no IEL, porque em breve eu pretendo emitir seu TCE
Então, é importante que você tenha aí o seu cadastro completo e o seu comprovante de matrícula lá no nosso portal. Você pode conhecer todas as nossas oportunidades também através desse QR Code e, enfim, ficar aí conectado, ligado nas oportunidades do IEL. Foi um prazer falar com vocês. Eu deixei aqui todas as referências sobre o que a gente usou durante essa apresentação. E eu estou disponível para o que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida. O IEL está sempre aberto, tanto para esses momentos de palestra, quanto momentos realmente assim de consultoria de carreira. Se vocês tiverem alguma dificuldade ao longo do processo, junto com a Veracel também, a gente está à disposição para ajudar, já que eles são nosso parceiro, a UESC também. Então, é isso, foi um prazer falar com vocês e até a próxima. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Rayana. A sua apresentação foi muito interessante, né? Considerando que nós temos um público que vai além dos competidores e competidoras na maratona, né? A gente tem outros alunos, as pessoas, né, da sociedade de forma geral, que precisa buscar melhor adequação a essas transformações que a nossa sociedade vem vivendo, né? E como obter um perfil mais assertivo para esse mercado de trabalho, né? Então, quando você traz as propostas de cursos de formação, quando você traz também, né, a importância de se colocar também desde o início quais são seus objetivos, quais são seus limites, então você ajuda bastante, principalmente aquelas pessoas que estão no início da sua formação acadêmica e que fica naquela dúvida, o que eu vou estudar, o que eu vou priorizar, será que eu vou ficar só com as disciplinas, será que eu vou fazer um IC, como é que eu me adequo, né, nesse novo ambiente, o que a indústria, o que o mercado de trabalho, e até mesmo que não é da área das exatas, né, o que o mercado de trabalho na minha área especificamente espera de mim. Então, esses questionamentos, eles são bastante relevantes para o futuro e a futura profissional. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua fala, né, o IEL já é nosso parceiro há bastante tempo, desde o início aqui da nossa construção enquanto Equiplay, e a gente só tem boas palestras, boas ações, né, aplicação da partida Join, quando a gente fez também algumas edições, então a gente só tem a agradecer. Eu imagino que temos algumas perguntas, embora você tenha feito uma excelente explanação, né, ficado tudo muito bem posto, mas a gente tem algumas perguntas aqui, eu acredito que a professora Giovana vai passar algumas delas para você, e a gente só tem a agradecer demais a parceria e poder contar com vocês em outras edições. Também pode contar conosco, com nossos alunos e nós, enquanto professoras também, para articulações futuras com o IEL. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jéssica. Obrigada pela excelente palestra. A gente está aqui transmitindo ao vivo no YouTube, então tem algumas perguntinhas. A Larissa Alves, ela perguntou: como ser assertivo nos cursos, certificações técnicas para fazer antes de terminar a graduação? Excelente. Então, no primeiro momento, você precisa entender qual é a área exata que você quer, ou pelo menos as suas 3 principais opções, que eu sei que realmente às vezes é difícil você escolher só uma e tal, então você fica ali dividido entre pelo menos 3. Então, nessas 3 áreas, você começa a pesquisar quais são os requisitos básicos para atuar nela, porque, infelizmente, o mercado não está exigindo só a formação na graduação. Então, é o básico do básico da graduação. Então, você precisa ter as suas especializações, né, os seus conhecimentos aí complementares. Então, você pesquisa, faz um mapeamento, e aí você pode utilizar essa dica que eu dei, né, de buscar no LinkedIn sobre as vagas, quais são as vagas da sua área, ou das áreas que você tem interesse. E aí você busca, faz um mapeamento de quais são os requisitos básicos dessas áreas, e aí você consegue ter um panorama de quais os cursos que vão fazer mais sentido e vão fazer você ser mais competitiva no mercado de trabalho. Se não deu para entender, a gente pode falar também mais sobre isso. Eu vou deixar meu contato aqui também. Respondeu, super. E assim, eu vejo, né, muito
pessoal, né, já saindo da graduação, e com muitas dúvidas, né, de que caminho seguir, ou ir para a indústria, ou ir seguir carreira acadêmica. Então, assim, como o aluno, né, ou a gente sabe que escolheu o caminho certo, né, vou me dedicar para seguir carreira da indústria, e aí eu vou abrir mão de fazer um mestrado inicialmente, ou eu vou fazer logo um mestrado. Então, como é que é uma pessoa que está em dúvida, né, que tanto se encanta com a indústria quanto com a carreira acadêmica, sabe que escolheu, né, o caminho certo. Excelente. Eu tive essa dúvida porque eu fui bolsista de iniciação científica e eu me apaixonei pela pesquisa. Só que eu tinha uma prioridade, que era a gestão de pessoas. Eu gostava muito disso e eu testei os dois. Então, o ideal é que você experimente. Na metodologia ágil, existe um manifesto ágil que antecede a metodologia aplicada, e aí eles entendem que para você chegar até a inovação, para você chegar até o resultado, você precisa fazer a tentativa e erro. E eu sou adepta disso, você precisa realmente testar. Então, você precisa experimentar, ver o que realmente ali faz mais sentido. Se você se vê naquela rotina, por exemplo, eu não me via muito na rotina acadêmica, apesar de gostar muito, é algo que eu faria como extra, mas não de forma integral. Não era o que fazia sentido assim para mim enquanto profissional. Eu queria fazer, estou pensando em voltar para a UESC numa pós, mas não me dedicar integralmente. Então, acho que a melhor forma é realmente fazendo esse teste, e a melhor fase de testar é na graduação. Você consegue, né, ter acesso aí a essas possibilidades. Um monte de elogio aqui. Ai, que bom. Tem aqui um comentário do Cosmo Luan, falando: Rayana, que linda sua participação, você me inspira. Tem aqui a Larissa falando que respondeu a pergunta, foi muito bom, excelente. A Milena falando que são excelentes dicas. Então, tem muitos elogios, a pessoa olha lá no chat também. Tem um monte de coraçãozinho, palminhas, e todo mundo gostou muito da sua participação. A gente também gostou muito, tem muito que te agradecer. E isso é muito real, né? A gente vê o que fazer, formei agora, né? Estou terminando o curso, o que eu fazer. Então, isso é muito forte, e tudo que você falou, todas as suas dicas são excelentes, assim, para definir qual é um caminho, ou testar vários caminhos, né? E encontrar o que mais faz sentido. Então, muito obrigada, Iel, e todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada. E o pessoal aí que está na competição, boa sorte. E eu quero em breve descobrir quem vai se estagiar no Veracel. Ai, também estou curiosa. Sucesso para vocês, gente. Boa sorte mesmo, e contem com a gente, viu? Obrigada, Giovana. Muito obrigada, Jéssica. Vocês são incríveis. É sempre um prazer contribuir com vocês. Obrigada, Rayana. Obrigada, Giovana. Obrigada, Natan, pela organização, todos e todas que nos assistiram. A gente gostaria de solicitar que vocês, né, que não estão no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, que nos sigam lá nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, que ajude a divulgar esse projeto, porque é importante a divulgação para que a gente possa estar estabelecendo novas parcerias, difundindo a ciência, a tecnologia, e também que vocês se façam presentes. Nessa sexta-feira, nós teremos um minicurso de produção de celulose, que vai ser ministrado por colaborador e colaboradora da Veracel. Então, a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, a gente aguarda vocês aqui às 7 horas. Nessa sexta-feira também, vocês vão estar conhecendo os competidores e competidoras, né, dessa maratona, que vão estar sendo apresentados aqui a vocês durante o minicurso. Então, por favor, voltem, né, e acompanhem todas as nossas programações, porque está bem legal. Então, boa noite a todos e todas, e até sexta-feira. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.